meu nome é Nicolas, eu trabalho aqui na Code e atualmente estou como Product Manager na Subbase. Quis trazer aqui uma conversa que vai um pouco mais para o meu lado, né, mais do lado de negócios. Tenho experiência, além de produto, muita experiência em consultoria, operações, mas eu quis trazer essa energia com o desenvolvimento de software, com os desenvolvedores, que eu acho que vai ser a grande parte aqui do público. E antes de começar, queria fazer só um alinhamento de expectativas, né? Então, caso eu fale alguma besteira, alguma coisa que vocês discordem, fiquem livres para conversar, para a gente discutir. De novo, eu sou uma pessoa de negócios no contexto técnico, então a minha visão, mesmo que muito próxima dos desenvolvedores, ela é externa, sempre vai ser. Eu busquei não aprofundar tanto nos temas, porque eu achei que não seria tão útil para a gente, mas sim trazer uma visão geral das ferramentas, temas que eu vou discutir aqui, para ser algo prático, para ser algo que vocês consigam sair desse papo aqui com algo que vocês possam atuar, algo que vocês possam aplicar. Mas, de qualquer forma, de novo, a gente pode entrar e se aprofundar, seja na parte de perguntas, seja em algum outro momento, em cada um desses temas. E, em geral, o que a gente vai falar hoje? Primeiro, eu queria dar uma contextualização de uma pessoa que olha do local de negócios, onde que o desenvolvedor costuma se posicionar dentro de uma empresa, como hoje o desenvolvedor se relaciona e como que ele pode agregar mais ao que é core na empresa e, como eu falei, ferramentas mais práticas de como aumentar a conexão com negócios, de como ter mais essa visão. Para dar o contexto, entrando na parte um pouco mais abstrata aqui da nossa conversa e depois poder aprofundar, eu gosto muito desse conceito do Golden Circle do Simon Sinek. Às vezes ele é meio viajado, mas acho que ele é muito bom para a nossa discussão, que ele define que a empresa tem 3 grandes eixos que têm níveis de relevância diferentes. Os eixos mais centrais, eles são muito mais o que define a empresa, enquanto os eixos externos, apesar de serem os que têm mais contato com o consumidor, eles estão mais distantes da definição da empresa. Então, o primeiro eixo é o porquê, que é a razão do que a empresa existe para além do lucro. Qual é a visão dela, qual é a missão dessa empresa? E aí, citando um exemplo simples, a Apple fala que a visão deles, o propósito deles de existir, é questionar o status quo, fazer as pessoas pensarem diferente. Então, esse é o ponto que nunca pode ser mutável na empresa. Se você muda, por quê? Você está mudando completamente a empresa. Quando você vai para o segundo nível, como, aí você está falando mais das metodologias e processos. Então, como é que você concretiza esse porquê em algo acionável? De novo, citando a Apple, que eu acho que é um exemplo fácil, eles têm muita cultura de ter produtos com um design que impressiona, que sejam muito fáceis de utilizar, que sejam eficientes. Então, independente do que eles estão construindo, esses valores, esses métodos e processos vão estar presentes em tudo. É algo mutável, mas quando você muda o como, você muda muito toda a percepção do que as pessoas têm do seu porquê. Em última etapa, você tem o quê? Que é efetivamente o que a empresa faz, quais os produtos ou serviços que ela oferece. A Apple faz telefone. Apesar de muitas pessoas resumirem as empresas ao quê, que é o produto ali que elas entregam, essa costuma ser a parte mais mutável, principalmente quando você está falando de uma empresa mais no início. A Apple não deixou de ser Apple quando ela começou a fazer o AirPod. Muitas empresas que pivotam produtos, startups no início, elas não deixam de, talvez, atingir o mesmo cliente, ter os mesmos valores, ter a mesma razão de existir. Elas só mudam a forma que eles entregam isso. E por que eu quis começar com o Golden Circle? Porque quando a gente olha quem são os principais responsáveis por cada uma dessas etapas, a gente tem, obviamente, o C-Level, né? CEO, CTO, COO, todo mundo que está nesse mais alto nível de liderança, como as pessoas que definem o porquê. Eles definem a razão da empresa existir, eles vão guiar a macroestratégia do negócio. Quando você vai para um como, e aí citando mais exemplos de empresas de tecnologia, você tem o Product Manager e a liderança de desenvolvimento entrando mais nessa definição de longo prazo, de visão de como você vai executar essa estratégia, essa visão que o C-Level definiu. E na última etapa, você tem os desenvolvedores.
realmente construindo o produto, construindo o serviço, como ele vai ser visto, etc. E a gente pode, em alguns momentos, colocar o produto, o design, mas quem vai efetivamente fazer essa entrega final é o time de desenvolvimento. Isso, por um lado, é muito importante, porque vocês têm nas suas mãos a habilidade de construir e entregar o que o consumidor vai ver no final, mas, ao mesmo tempo, isso é perigoso porque vocês estão na etapa mais mutável da empresa. Ou seja, não é que vocês são dispensáveis, longe disso, mas vocês não estão próximos do que é core, do que faz a empresa ser empresa. Vocês estão mais numa ponta. E, como vocês podem ver aqui, com a liderança de desenvolvimento ali, a escala natural de um desenvolvedor que vai assumir liderança, que vai se tornar cada vez mais inestimável para uma empresa, é ir se aproximando desses fatores core, de entender o como da empresa, de fazer parte e entender o porquê da empresa. E o que eu vejo é que muitas vezes isso não acontece. Muitos desenvolvedores acabam, tanto por questão própria, mas também como a área de desenvolvimento é estruturada, se distanciando muito desse porquê e ficando ali num silo que cuida só do desenvolvimento, só do que vai ser entregue, e acabou aí meu trabalho e eu vou para a próxima entrega, eu não olho o resto, o contexto 360. E hoje, tanto na minha experiência, mas vendo as questões de mercado que estão surgindo, as tendências, as discussões que a gente está tendo cada vez mais técnicas, então você tem muita gente no C-Level conversando sobre temas técnicos como AI, tudo envolvendo LLM em geral, a gente estava há algum tempo com a parte de blockchain que estava em alta, agora deu uma queda. Percebe-se que na outra ponta, na ponta do desenvolvedor, também isso vai se tornar cada vez uma tendência, que entender de negócio não é um adicional, não é uma coisa a mais que faz você ser um desenvolvedor um pouco melhor. Ele é cada vez mais uma necessidade para realmente conseguir entregar valor. E aí é que eu trouxe alguns exemplos que eu já esbarrei, eu li sobre, do que acontece quando você tem um time de desenvolvimento, uma estrutura de desenvolvimento que não está conectada com o negócio. A primeira é um desenvolvimento totalmente no escuro. Você recebe os requisitos do time de negócios. Quando você vai lá desenvolver, etc., você só segue aqueles requisitos. Você não tem clareza do que aqueles requisitos estão impactando, por que eles foram escolhidos, e aí você fica nesse desenvolvimento sem poder ter criticidade a isso. Depois, você cria features que não geram valor real para o cliente. Mesmo que muitas vezes a responsabilidade de garantir que a feature que está sendo construída seja algo que gera valor é ali do time de produto, é do time do C-Level, querendo ou não, vocês são as pessoas que são responsáveis por construir a feature, por entender efetivamente como ela vai ser no final. Então, se vocês não conseguem voltar com feedback, questionar e garantir que aquilo ali vai realmente gerar valor, a gente cai nessa seara de só entregar feature e não entregar valor para o cliente. Como eu falei, de novo, ali você não gera feedback para os times de negócio. Muitas vezes o que a gente vê também são tomadas de decisões técnicas sem embasamento no impacto do cliente. Então, você toma a decisão técnica apenas por ser uma biblioteca que você já tem conhecimento, uma tecnologia que você sabe que é fácil de utilizar, algo que você usou no projeto anterior, mas você não entende realmente que essa decisão técnica pode ter um impacto final do cliente, pode ter um impacto final na estrutura do negócio, na estratégia, seja custo, seja tempo, seja manutenção. E, de novo, reforçando esse ponto, sem a clareza do impacto financeiro, sem a clareza sobre retorno do investimento, toda decisão de tecnologia é uma decisão que vai ter um impacto financeiro, vai ter um impacto de investimento no futuro. Então, é muito importante que isso seja considerado. E o último ponto, que é extremamente comum, é o desenvolvimento de soluções complexas, porque você está só seguindo requisito, está só focando na ponta técnica, mas só que essas soluções complexas entregam o mesmo ou até menos valor do que uma mesma solução que seria simples, que seria mais eficiente em custo, mais eficiente até para o usuário, mais eficiente em performance, mas você não consegue ter essa clareza porque você não tem essa visão holística. Então, a pergunta que fica, que eu quero trabalhar aqui, é como que o desenvolvedor se conecta ao core da empresa, seja o como, que a gente está falando mais de processos, decisões, e o porquê, que é a estratégia e a visão do negócio. A primeira coisa que você precisa entender para seguir nessa jornada é o desenvolvedor é uma peça-chave para a tomada de decisão de negócio. Mesmo que às vezes pareça que se leve, o produto ele não está tanto considerando, hoje a gente entende que sem ter esse input, sem trazer o desenvolvimento para próximo na hora de uma
de um brainstorm, de uma tomada de decisão, de um entendimento de um escopo de uma feature, a gente está perdendo muito conhecimento e muito insumo. Então, só para citar algumas habilidades aqui que podem ser super úteis e normalmente o desenvolvedor vai ter elas, mas toda a parte de entendimento da base de dados, a gente sabe que em alguns momentos tem uma pessoa específica de data, mas em muitos casos o desenvolvedor vai ser a pessoa com mais conhecimento da base de dados, das informações, quais eventos estão traqueados, quais não estão, qual a melhor forma da gente tentar validar de uma forma. O desenvolvedor vai ser a pessoa com mais capacidade de desenvolver protótipos de alta fidelidade. O desenvolvedor ele vai ser a pessoa com mais conhecimento de tecnologia, no sentido de quais as possibilidades, que às vezes na mente de produto a gente não tem clareza do que pode ser feito, quais são as soluções, quais são os tipos de ferramenta, quais são os tipos de tecnologia que podem ser usados para lidar com o problema. Só o desenvolvedor pode realmente definir a complexidade de alguma coisa, porque só ele tem a visão técnica, a visão da parte de trás, né, back-end de tudo que está sendo construído. Uma decisão que é muito comum a gente tomar em negócios e sempre tem que envolver tecnologia, a decisão de build or buy, é melhor trazer uma ferramenta externa, qual é o custo dela, qual seria o custo para desenvolver internamente, como é que vai ser a manutenção nessas duas possibilidades. É importante que isso envolva sempre desenvolvimento. E o último é como é que a gente vai definir e revisar processos de manutenção e teste dessas ideias que a gente está tomando, porque pode ser uma coisa que faça sentido no curto prazo, mas a gente vai pagar muito caro no longo prazo. E quando a gente olha esse contexto, né, da importância do desenvolvedor, numa visão aqui que eu trouxe o Double Diamond, mas eu acho que ele só exemplifica um processo de construção de um negócio, de produto. Depois que a gente passa de uma primeira etapa ali de estratégia, onde você tem definição de métrica, uma parte de entrevista com o usuário, tudo a partir da execução e lançamento e como isso retroalimenta a estratégia, envolve desenvolvimento. Na parte de arquitetura da informação, wireframe, na parte de refinamento, na parte de código em si, né? Não preciso nem reforçar isso, na parte de análise de dados, na parte de melhorias, de entender o que funcionou, o que não foi, tudo isso necessita do input de desenvolvimento em algum momento. Mas, de novo, como eu reforcei no início, muitas vezes o que a gente vê é desenvolvimento se afastando desse processo, não tendo clareza que esse processo está acontecendo e também não tendo clareza de o que ele já faz hoje impacta nisso aqui e como poderia gerar mais valor. Então, acho que esse contexto foi bem importante, só para a gente seguir o que eu quero falar aqui. E aí agora eu quero passar para uma parte mais prática em relação a isso. Então, eu trouxe algumas ferramentas que podem ser usadas tanto no como, e aí essas do como são mais acessíveis, nem toda empresa vai ter tudo, mas são mais fáceis até de construir em conjunto, de atuar, e depois que você tem uma visão interessante do como, entende como as decisões são tomadas para palpabilizar, para seguir os processos, eu trouxe algumas ferramentas ligadas ao porquê, que aí são, em algumas empresas, principalmente maiores, elas são um pouco mais difícil de acesso, vão exigir um pouco mais de troca, mas se você já está bem integrado ao como, é mais fácil você entrar nessas ferramentas aqui do porquê. Então, entrando em algumas ferramentas do como. Tem essa frase aqui do Tim Cook que eu gosto muito, que é: você está no jogo do negócio de criar tecnologia que realmente gera valor para as pessoas, enriquece, você precisa saber o que as pessoas estão sentindo. E por que ele fala isso? Ele fala isso numa entrevista onde ele diz que a rotina dele, a primeira coisa que ele faz de trabalho, né, depois de acordar e tal, é sentar e ler e-mails de clientes para a Apple. Desculpa, o Tim Cook é o atual CEO da Apple. Então, está falando que até o cara lá no mais alto nível da empresa, no caso da Apple, né, ele tem essa rotina de entender o que os clientes estão falando, qual é o feedback, porque essa é a forma mais direta de você entender se as coisas estão funcionando corretamente ou não. E aí, como que eu sugiro para os desenvolvedores utilizarem isso? Entendam a causa raiz de bugs. Entendam como que isso gera feedback para melhorar o código. Entenda como que os usuários estão utilizando. Porque mais do que bugs, que realmente podem acontecer, ou no código agora, o mais importante aqui são os casos de issues, onde o código está correto, a feature foi feita segundo os requisitos, mas quando o cliente foi colocar a mão e usar, não está funcionando da forma que ele esperado. Isso é um ponto-chave para mostrar o desalinhamento, às vezes, sobre negócios e desenvolvimento. Então,
Quanto mais vocês acompanham, sejam os casos riscos, não sei se vocês têm um canal no Slack, isso vai variar de empresa para empresa, mais você vai ter entendimento de como o usuário está utilizando, por que, que a utilização do usuário está gerando uma falha na ponta, quais são efetivamente os casos de uso, mesmo que seja às vezes um pouco distante, você vai começar, conforme você acompanha os bugs, você vai vendo o uso do usuário, o que, que ele está mexendo mais, quais são as features que estão dando mais problema, e aí você começa a ter até um aprendizado sobre como features interagem entre si, quais são os edge cases, aqueles casos muito específicos de uso que não estão sendo considerados. Isso já é uma primeira ferramenta de muito fácil acesso que vocês podem construir essa primeira visão do negócio, esse entendimento de como as coisas estão sendo feitas. A segunda, também eu acho super legal, e trabalhei com muitos desenvolvedores que correram atrás de fazer isso aqui, e eu vi o crescimento rápido deles na empresa, que é participar de fóruns, de curiosidade mesmo, buscar uma oportunidade de entrar numa call de venda e ver o que está sendo vendido, qual o valor que aquele produto entrega, qual é o ponto-chave de venda, que mostra feature. Entrar em reuniões de feedback do cliente, client requests, para entender se, às vezes, o código está funcionando, está tudo bem, mas será que realmente o cliente está satisfeito? Será que, mesmo a coisa está funcionando, ela não deveria estar entregando mais valor? Então, realmente, ter contato com esse feedback no cliente, não só receber ele terceirizado em forma de requisito, que aí fica uma coisa genérica e você não entende o que mais está acontecendo na empresa, como é que as decisões são tomadas. E o último ponto aqui são as reuniões de planejamento de produto. Outro ponto, acho que no Subbase a gente tenta envolver mais, explicar. Com certeza a gente tem mais trabalho a fazer, mas entenda como o produto está pensando para priorizar a feature, por que, que o produto criou os requisitos dessa forma, criou os testes dessa forma, fez o design dessa forma. Se alguma coisa não está claro, chama o produto e tenta entender a lógica por trás, porque aí você vai ter muito mais clareza sobre como o time de negócio ouve uma demanda e interpreta, e você vai conseguir começar a replicar isso e reproduzir para o seu lado. Você consegue ter antecipação de problemas no desenvolvimento, então você começa a ver uma dor do usuário no início e entende que você sabe que aquilo vai se tornar um problema no futuro, você sabe que essa forma de uso hoje, que o usuário A, B ou C está fazendo algum workaround, quando tiverem mais usuários utilizando, aquela feature vai quebrar, ela não vai conseguir continuar funcionando dessa forma meio gambiarra. Vocês começam a ter também, o que é super legal, um poder de influência técnica no processo de decisão. Porque muitas vezes eu vejo uma reclamação do time de desenvolvimento onde os requisitos não vêm da melhor forma, as features que estão sendo solicitadas não são tão boas, mas se você se distancia tanto desse processo de decisão, como é que você vai poder ter argumento para trazer essa discussão sobre por que as features não estão boas, por que os requisitos não estão bem construídos? Participar desses fóruns de onde produto e o time de cliente ouve o feedback vai te armar com muito mais argumento para isso. Outra ferramenta e aí isso é um pouco um time de produtos um pouco mais maduro, mas se tiver acesso, é super legal vocês estudarem, entenderem, são os Job to be done e o PRD. Então, o Job to be done é uma estrutura simples de frase, que é onde você fala que o cliente está aqui hoje, ele quer realizar isso para chegar nesse outcome, nesse resultado. Quando você tem clareza desse Job to be done, por que a gente está lançando uma feature, qual é o resultado e o processo que o cliente quer seguir, é super importante para você começar todo o seu trabalho, você conectar um valor que você está trazendo do cliente. E aí isso te dá uma facilidade de parar de desenvolver algo que, como eu falei lá no início, você está desenvolvendo no escuro e você começa a desenvolver com uma visão de valor. E isso te ajuda, de novo, a poder criticar a feature, criticar requisitos. Já o Product Requirement Doc, ele é um documento que vai te ajudar a entender o contexto do porquê aquela decisão foi tomada, por que a feature foi construída assim, qual foi a lógica que chegou naquilo, e vocês podem destrinchar para chegar em algum momento e falar, olha, eu acho que nessa mudança que vocês fizeram aqui, de pegar esse problema e achar que essa solução vai solucionar, tem um outro caminho, tem uma outra possibilidade. Então, vocês conseguem questionar e entender os requisitos no momento anterior do que só a teste e a história para você desenvolver. Então, que é super importante e, de novo, dá uma compreensão muito mais clara, tem um alinhamento muito melhor entre desenvolvimento e produtos, se torna mais uma linha única de comunicação, começa a se tornar uma linha de feedback. E outro ponto, eu acho que eu já comentei lá em cima sobre a database, sobre
todas esses dados que as pessoas de desenvolvimento têm mais acesso, têm mais facilidade de interagir, mas muitas vezes não olham. Eu acho que esse é um ponto que eu também observei em pessoas de desenvolvimento que tiveram uma ascensão mais rápida, tiveram uma capacidade de maior discussão com times de negócio. Se você já tem acesso a esses dados de desenvolvimento, garanta que todas as features que você está criando, o código, tem alguma query para acompanhar. Entenda quais são as métricas hoje que o time de produto está olhando, os times de negócio estão olhando, e comece a acompanhar, porque aí você tem, primeiro, uma visão muito clara do impacto do seu código, se ele está gerando maior utilização, menor utilização, se ele realmente teve adesão do cliente. Você tem uma visibilidade de como essas funcionalidades interagem com a satisfação do cliente, a retenção. Você consegue se colocar numa posição onde você supre o time de negócio com feedback, porque o time de negócio, se ele não está seguindo bem as métricas, se ele não está acompanhando para cada nova feature, pode ser que ele lance, acha que deu certo, segue a vida dele, mas ele não está checando. Então, você se coloca nessa posição de poder gerar as métricas e entregar de volta. E aí, de novo, entra naquela ideia de ter mais argumento para uma discussão com o time de negócio. Você pode, olha, esse critério não faz sentido, porque quando a gente fez essa feature, utilizando esses critérios, essas ideias aqui, ela não teve adesão, não funcionou. Por que a gente não volta e tenta entrar por um outro caminho, uma outra visão? Vocês vão conseguir ter mais argumento e, de novo, participar dessa tomada de decisão, participar de toda essa discussão. E outro que eu gosto muito, acho que aqui tem vários caminhos para chegar nessa visibilidade, mas eu gosto muito desse aqui, que é o User Story Mapping, mas tenha visão da jornada do usuário dentro do seu produto. Então, aqui eu peguei um exemplo super simples, que é de um gestor de e-mail. Então, você tem que tanto... Essa aqui parece mais que é mais fácil. Você tem o usuário, as atividades que esse usuário quer fazer, o flow narrativo, né? Então, dentro das atividades, você tem as etapas, e aqui você tem as features, as histórias que vão compor essas etapas. Tem várias formas de você ver a jornada do usuário, mas eu acho que essa aqui é muito legal, porque ela é muito próxima da visibilidade que o time de desenvolvimento normalmente tem com as histórias, com a quebra. Só que muitas vezes você fica preso a um desses quadradinhos aqui, ou uma dessas atividades, e você não tem visão do todo. Isso acaba gerando que você entrega alguma coisa que realmente, por si só, funciona, tá legal, atinge os requisitos, mas quando você encaixa com a jornada, e aí, até voltando ao ponto anterior, no job to be done, no que o usuário quer atingir com esse produto, você vê que não faz sentido, não está gerando valor, não está agregando. E para essa ferramenta aqui, é bem legal que você pode procurar que já existe um mapeamento dentro da empresa, se alguém de produto, algum time já consegue te passar esse mapeamento, então puxa uma conversa, mas isso também é legal que você pode simplesmente testar o produto. Pegar uma tarefa que você vê que é comum, pegar um caso de uso do seu produto e tentar fazer você por si mesmo. E aí, nesse processo, você mesmo já começa a entender como o produto funciona e onde tem gaps no código. E aí você já, quando for desenvolver suas tasks, você já tem visão da história, você já consegue entender que você não está mais desenvolvendo um pedaço de código, mas você está desenvolvendo, sim, um pedaço num grande valor que está sendo entregue para o cliente. E aí isso permite esse desenvolvimento da visão holística com a experiência do usuário no centro. Antes de passar aqui, como eu falei, essas ferramentas todas, elas são muito ligadas ao como. Então, elas são uma primeira etapa, elas são mais de fácil acesso, dependendo, cada time, cada estrutura vai ter isso de forma mais clara ou menos clara. Vocês têm muita liberdade para construir isso aqui, não são ferramentas difíceis de se utilizar, mas essa é uma primeira etapa para você se colocar mais no centro de tomada de decisão, de entendimento do negócio, de clareza de como tudo está funcionando. O que eu vou entrar agora são ferramentas um pouco mais difícil de acesso, são ferramentas que vão ser muito mais fáceis de usar depois de você conseguir uma maturidade do como, mas nada impede de você trabalhar as duas em paralelo para ir conhecendo o seu produto, entendendo como as coisas estão funcionando, tendo mais clareza de quais são os próximos passos. Essas ferramentas de porquê vão te ajudar com isso. Então, a primeira, super objetiva aqui, métricas de negócio financeiro. Então, em empresas de tecnologia, você trabalha muito com ROI, CAC, LTV, então, o retorno sobre o investimento, você bota um dinheiro, você tem a clareza se você está retirando tanto, isso pode ser salários, isso pode ser compra de ferramenta. O CAC é o custo de aquisição
de um cliente, então quanto você gasta ali de marketing, vendas, etc., para adquirir um cliente. O LTV é o Lifetime Value, que é o valor que esse cliente gera para você no tempo. Então, se a sua média é um cliente que fica 2 anos com você, quanto é a receita mensal vezes essa, esse tempo vezes a sua margem de contribuição, né? Você quer realmente ter o lucro operacional ali. Essas métricas nem sempre são acessíveis, principalmente em empresas maiores, mas existem outras métricas de negócio. Então, você tem aqui também visitas totais ao site, quantidade de usuários mensais, que, conforme você vai tendo mais clareza, você consegue ver o impacto econômico das decisões de desenvolvimento, você consegue alinhar o trabalho técnico à saúde financeira da empresa, você cria uma mentalidade de desenvolvimento alinhada a resultados, alinhada a eficiência, e, de novo, você vai subindo numa escala de tomada de decisão e de discussão. Então, você vai conseguindo ter discussões muito mais estruturais do negócio e deixam de ser apenas discussões focadas ali no produto, na entrega, que, como eu falei, é muito mutável, pode se diferenciar em vários momentos da sua estrutura ali dentro da empresa. A próxima é a parte de estratégia OKR. Então, eu citei o OKR aqui porque eu acho que ela, primeiro, é muito usada em empresas de tecnologia, mas também ela é uma forma muito fácil de entender, de traduzir a estratégia. O OKR, você tem o objetivo mais abstrato, por exemplo, entrar no segmento X, sem muitas métricas, sem nada assim. Você tem o Key Result, o resultado-chave, que é como que você sabe que você está chegando lá, qual é a métrica. Então, por exemplo, você tem 3% de market share, que é a porcentagem do mercado dentro desse mercado-chave que você quer crescer. Você quer atingir mais 20 clientes. Então, o resultado-chave ele vai metrificar o atingimento do objetivo estratégico e as iniciativas, que é onde normalmente o pessoal de desenvolvimento entra, como é que a gente vai mexer nessas métricas? A gente vai fazer tal feature, a gente vai resolver tal problema de performance, a gente vai construir tal landing page. Então, quando você tem clareza, e aí vão ser pessoas na empresa que vão poder te comunicar isso, quando você tem clareza sobre quais objetivos guiam essa empresa e quais métricas o seu trabalho deveria estar movendo para atingir os objetivos da empresa, você volta naquele ponto anterior de construir features, construir código voltado para o resultado, com a mentalidade de qual resultado você tem que atingir. E eu sei que nesse momento isso é um pouco abstrato, mas quanto mais isso vai se tornando natural para você, mais fácil você estar em outros fóruns de discussão, outros fóruns de tomada de decisão, trazendo essa visão técnica do porquê esse caminho de código, esse caminho de feature não é tão eficiente para a métrica. E deixa de ser só aquela discussão de é melhor esse código porque é mais fácil, é melhor esse código porque ele já está integrado, porque o time já conhece. E, para além disso, e eu acho que isso é importante para a carreira de todo mundo, o conhecimento de estratégia vai te dar uma melhor compreensão do seu impacto global na empresa. O que você está fazendo ali? Qual é a sua importância nessa empresa? Onde você está posicionado? O que você tem que fazer para ir para a próxima etapa, para crescer nessa empresa? E qual o nível de capacidade que você tem para influenciar essas métricas, esses objetivos e tudo isso que é o que vai fazer a empresa ir para frente. Seguindo nesse mesmo caminho e aí puxando um pouco do User Stories, quando você tem muito mais clareza das histórias, da jornada do usuário, das etapas, fica muito mais fácil você ter uma abstração e agora começar a entender o roadmap. Para onde que a empresa está indo? Qual é o futuro da empresa? Quais são as próximas etapas? Quais são os objetivos estratégicos? O que a gente vai fazer com o produto nos próximos meses? E quais decisões técnicas vão ser tomadas para que a gente esteja chegando numa próxima etapa? Esse é super legal também, porque você deixa de ter uma visão muito curto-prazista ali, de pensando só qual é a próxima teste, qual é o próximo sprint, e você já começa a se planejar e pensar no que você vai sugerir, no que você gostaria de agregar nas tomadas de decisões, olhando muito para frente. Então, você pode entender que, olha, essa feature aqui, esses requisitos que a gente está fazendo hoje, vão atrapalhar a gente lá na frente, ou eles não são tão eficientes do que a gente precisa fazer daqui a 3 meses. Por que a gente não puxa isso para cá? Por que a gente não facilita e já traz essa demanda, esse objetivo do roadmap para mais cedo? Então, você vai ver que, se você for seguir nessa etapa, entendendo primeiro as ferramentas de como, e chegando aqui na ferramenta de porquê,
você vai ter uma visão muito maior da empresa, tanto de longo prazo, mas também 360, para estar com alinhamento com o time de negócios. E a última, não tinha aparecido aqui, é uma que destoa um pouco do resto que eu falei, mas eu acho que ela é um exercício super legal que dá para você fazer agora, saindo aqui dessa reunião, que é o Business Model Canvas. Ele é uma metodologia bem antiga, inclusive. Acho que todo mundo que já brincou com alguma coisa de empreendedorismo já teve que fazer, mas eu acho ela super interessante para você analisar esses blocos aqui, que, em teoria, o conjunto desses blocos definem a estrutura da empresa, todos os pontos core da empresa. Então, você tem como se relaciona com o consumidor, qual é a proposta de valor, qual é os canais de receita, os custos, recursos chaves. Quando você pega todos esses campos e analisa, você tem uma visão muito clara da empresa. Então, aqui é um exercício super legal de você, às vezes, sentar, sem conversar com ninguém, sem nada, e tentar elencar todos esses blocos. Eu conheço quem são meus clientes, eu sei como a gente se relaciona com eles, eu sei qual é a proposta de valor da empresa, o que ela se propõe a entregar para o cliente, eu sei quais são nossas atividades chaves, eu sei quem são nossos parceiros, eu sei de onde vem o dinheiro. Quando você começa a se perguntar isso, isso vai te dando uma visão 360 que abre para você os gaps, as coisas que você não sabe ainda e que você pode descobrir usando aquelas ferramentas que eu mostrei lá atrás. Então, se você não tem clareza muito de quem é o cliente exatamente, você, usando uma ferramenta de Customer Journey, você consegue mapear ali quais são as tarefas que eles estão fazendo, quem está usando esse software, quem realmente usa valor. Então, aí você já tem uma clareza desse bloco do Canvas. Então, acho que eu quis trazer essa aqui como uma última ferramenta, porque ela ajuda muito você entender onde você está falhando para poder buscar as outras ferramentas e começar a suprir e ser essa pessoa que tem o conhecimento da sua empresa, tem facilidade de comunicar com outros times técnicos, outros times de negócio, times de venda, assistência ao cliente, etc. E, para finalizar, eu acho que eu falei para caramba, você tem várias ferramentas, e como eu disse no início, eu não queria me aprofundar muito em nenhuma delas nesse momento. Acho que a gente pode discutir super, mas já tem muito conteúdo sobre elas na internet, eu não preciso explicar para vocês. Eu quis mostrar muito como elas podem ser utilizadas nessa visão do desenvolvedor, que é um conteúdo que eu já não vejo tão fácil. Mas, para finalizar, eu quis trazer só os próximos passos. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui é: tentem colocar em prática. Tentem ver qual dessas ferramentas que eu citei, elas são de mais fácil acesso na sua empresa, que você poderia facilmente pegar, entender ou construir, no caso das métricas, no caso ali da visão do mapeamento da jornada. Documenta seu aprendizado, tem algum lugar que você possa facilmente ler, voltar, reduzir. Utilizando o Canvas ou abertamente, quando você for usando as ferramentas, observe onde você tem gap e começa a fazer perguntas. Pega um minuto ali do pessoal de desenvolvimento, começa a questionar um pouco mais os requisitos, coisas que estão sendo feitas, o que está planejado para o futuro, por que alguma coisa está sendo feita agora, e começa a ser mais proativo com esse conhecimento. Então, a partir do momento que se sente mais confiável com algum bloco, alguma parcela desse conhecimento, faça sugestões de features, sugestões de refactors, sugestões de coisas que poderiam ser priorizadas, resolva bugs proativamente, propõe algumas iniciativas que podem ser consideradas para o backlog, realmente comece a se colocar nessa posição de tomada de decisão, de troca de conhecimento, que eu te garanto, vindo de uma pessoa que trabalhou em time de produto, de operações, é sempre muito bem-vindo quando o desenvolvedor que tem muito conhecimento técnico agrega na discussão de produto e de negócios. E, para expandir, né, eu acho que todas as ferramentas que eu trouxe aqui, elas foram muito ligadas ao seu contexto atual, à sua empresa. Então, tudo isso que eu passei, provavelmente você vai usar na empresa que você está hoje, porque é mais fácil, é a melhor forma de você construir esse conhecimento por experiência, te indicar livros, artigos, tudo isso acaba sendo meio abstrato para um primeiro momento. Eu acho que isso fica muito mais fácil ler, ouvir, assistir coisas sobre negócios depois que você já tem um conhecimento dentro da sua empresa. Mas eu quis trazer também aqui alguns conteúdos que eu gosto, acompanho, que me ajudam a construir mais conhecimento de negócio. Então, aqui a gente tem newsletter, algumas pessoas no LinkedIn que eu acho super relevante conteúdo, pessoas no Twitter, alguns podcasts, tanto em português quanto não, que eu gosto, sites, sejam de notícias, sejam ligados ao mercado de startup, que falam muito sobre esse assunto, e alguns lugares de artigo principais que eu sempre acompanho aqui, Harvard e MIT, que eu acho que são os mais confiáveis e você vai conseguir o melhor conteúdo.
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que essas dicas práticas sejam realmente úteis, que vocês consigam aplicar. Estou super disponível aí a poder trocar mais ideias sobre, me aprofundar sobre alguma ferramenta, e em qualquer caso, se você está numa empresa hoje que quer entender o que você poderia buscar na sua realidade, a gente pode super trocar ideia. E agradecer o tempo, espero que tenha sido realmente útil.